Oi pessoal, a aula de hoje vai ser este passarinho aqui, todo em papel machê, que eu vou ensinar todo passo a passo. E fica comigo até o final da aula, para aprender tudinho como fazer. Então, se tu quiser aprender, vem comigo que eu vou te ensinar. Então pessoal, vamos começar o nosso passarinho. Eu quero fazer um passarinho baseado num quero-quero, que é um passarinho mais delicado assim. O rabinho mais comprido, e aí eu vou começar a fazer o corpo com um jornal. Aí a gente vai amassando, bem amassadinho, para fazer o corpo mais ou menos alongado do quero-quero. Aí fazer um rabinho assim. E eu como eu tenho essa lâmpada velha que tá queimada, eu vou usar ela para fazer a cabeça do quero-quero. Aí a gente vai fazendo e já vai pondo fita crepe para segurar. Como eu já tinha falado em outros vídeos, quando vocês querem fazer uma peça assim, qualquer peça de papel machê, lembra que depois vem o papel machê e essa peça vai ficar grande, vai ficar bem maior do que a estrutura. Então, a gente tem que fazer menor do que a gente quer que a peça fique, no caso, né? No meu caso, eu não quero fazer um passarinho muito grande, então acho que esse tamanho aqui pra mim tá bom. Tá? Então, aqui a cabecinha, depois a gente faz o bico. Essa parte da estrutura aqui é sempre mais chatinha de fazer, porque assim, como eu tô fazendo assim no olho, né, não tem nada de molde, nada, então já fica mais complicado, mas é basicamente isso, a gente faz, até tem uma seguidora minha que falou como é que de um bololô de papel assim sai alguma coisa, e sai, né, então a gente tem que ter a mão para isso. E aí fica uma peça bem leve, porque a gente vai pôr só jornal, né, então pesa nada. Para fazer peça para vender em termos de correio, de envio, é ótimo, por causa que o peso é nada. Eu vou amarrar aqui para fazer o pescocinho. Agora a gente põe um pouquinho de papel alumínio só para fazer a estrutura ficar mais harmônica. Aí eu ponho papel com a fita crepe para poder já passar a massa. Eu gosto de fazer assim. O passarinho vai ficar só assim. Então depois a gente põe o biquinho com palito. Mas isso depois na hora da massa que eu vou pôr o biquinho. Agora só vou passar a fita crepe. Viu como o papel alumínio ajuda a deixar a peça mais uniforme? Então eu gosto de usar papel alumínio por causa disso. Agora a gente vai forrar toda com fita crepe, para depois começar a pôr a massa. Tá, já forrei tudo, cuidar assim no alinhamento do rabinho para a cabeça, não ficar meio torto, tá? Então, essa parte assim tem que cuidar para ficar uma coisa bem bonita. Então, essa aqui é a parte, depois eu vou pôr pezinhos de palito e a gente faz o biquinho, tá? Então, mais ou menos um quero-quero. Que é uma ave aqui dos nossos pampas gaúchos. Essa parte do pescoço, a gente aperta bem e passa uma fita crepe bem apertada, para ficar o pescocinho. A gente começa passando a massa assim. Isso aqui vai ter que ser feito em 2 etapas. Primeiro eu vou fazer uma etapa, para depois secar, para depois continuar. Porque senão a gente não tem onde segurar. Eu sempre falo isso, né? Quem já viu meus vídeos sabe como é que é. A gente tem que ter um apoio. Então, essa parte da cabeça eu não vou fazer agora, vou fazer depois. A gente vai fazendo o corpinho. E é só assim, vai passando. E depois depois eu mostro para vocês o plástico para poder deixar lisinho. Eu tenho outro vídeo de passarinho, até vou deixar nos cards finais para vocês verem, tá? Um outro tipo de passarinho mais colorido, que eu quero fazer uma coisa mais
mais adulta, o outro eu acho mais infantil. Esse aqui eu quero fazer um tons de bege, alguma coisa assim. Mais para decoração, mais tipo design mesmo. Tá, então é só assim e eu já vou trazendo depois mais pronto para vocês verem. Embaixo para não deixar minha mesa suja. Depois ficar tudo colando também por causa da cola ficar ruim. Então a gente põe um plástico para poder ajudar. E esse plástico também vai servir para alisar a peça. Então não precisa usar muita lixa, no caso. Eu já mostrei em outros vídeos meus que quando é pontinha assim, ó, a gente põe a massa e arruma aqui com o saco plástico. E aí ele fica bem bonito, não precisa muita lixa. Ó. Já passa a mão assim, já tá tudo arrumadinho. A mão tem que estar limpa e o plástico também, senão gruda. Essa parte aqui, ó, aí a gente ajeita tudo com saquinho plástico. Fica tudo perfeitinho. Aí evita de usar muita lixa. Tira um pouquinho das marcas assim, ó, que fica, por causa que o papel tá franzido, né, o plástico no caso. Então a gente, olha como fica bonitinho. Fica perfeito. Agora eu vou deixar secar esta parte aqui, pra eu depois pegar por aqui e poder fazer a cabeça, tá? Então, eu vou pôr no ventilador, porque aqui tá muito frio, hoje tá 10 graus. A gente pondo no ventilador seca bem rapidinho. Quer dizer, rapidinho, amanhã de manhã tá seco, né? Agora são, acho que umas 3 horas, 4 horas. E isso aí leva um tempinho pra secar, porque, apesar de ser a camada fina que eu pus, mas a massa demora para secar. Pode usar o forno também, né? Mas agora quem mora em lugar quente, que tem sol, é uma beleza. Não precisa esperar quase nada. Ó, deixei a noite inteira no ventilador. Ele tá bem sequinho, tá? E tá frio aqui hoje. E aí agora vamos continuar a fazer a cabecinha. Que agora a gente tem como segurar, né? Por isso que eu disse, tem que primeiro fazer uma parte, deixar secar, para depois continuar. E sempre quando a gente vai unir a parte molhada com a seca, a gente põe cola branca aqui, para não rachar, não ficar feio, tá? Então isso aqui ajuda. Agora eu vou alisar toda essa parte aqui da cabecinha, emendar bem aqui, ó. Aí fica perfeito. E depois, para pintar, a gente passa primer. Primer ajuda a não rachar, não que fique 100% seguro, mas ajuda bastante. É um primer caseiro que eu faço e vou deixar a receita para vocês aqui depois nos comentários. Dá para usar em todas as peças aí. Tá, então eu vou terminar aqui e já finalizo, porque eu vou pôr o biquinho também. Agora, já passei aqui e a gente vem com plástico para ajeitar bem a massa aqui na cabecinha. Do pescoço aqui também. Aí deixa tudo bem lisinho. E praticamente nem precisa eu nem tenho lixado as minhas peças. Praticamente nem precisa de lixo. Agora a gente só tira um pouco dessas ranhuras aqui que fica do plástico, ó. E deu. O papel machê em si, ele não é 100% lisinho, assim. Quem quiser 100% lisinho vai fazer biscuit, outra técnica, porque a característica do papel machê é essa. Ele fica mais rústico, mas fica uma peça muito bonita, uma coisa bem diferenciada. Agora a gente olha assim por cima, ó, pra ver se tá tudo perfeito. Que aí onde tá ruim a gente vai e arruma. E aqui o biquinho eu vou fazer com esse palitinho. Eu quero fazer ele mais ou menos olhando para baixo, como se estivesse olhando pegando bichinhos. Também aqui no meio, ó, da cabeça. E agora eu venho com um pouquinho de massa, ó. E a gente põe aqui para fixar o biquinho.
Depois de seco, ele vai ficar bem fixo. Aí, põe assim um pouquinho, ó. Aí quando secar um pouco, a gente pode pôr mais. Só para ele já fixar o biquinho no lugar. Depois de pronto, de seco, a gente faz os furinhos e põe as perninhas. Eu quero fazer de palito de churrasco também, vou fazer ele bem pernudo, assim, aquelas aves bem pernudas. Cuidar a posição do biquinho, que ele fique no centro do passarinho, tá? Então, que não fique mais pro lado, nem pro outro. Então, a gente olha por cima, para poder alinhar. Tá? Então, olha só, tá totalmente sequinho, ó. Ficou a noite inteira no ventilador. E agora eu vou passar o primer, que eu falei pra vocês, meu primer caseiro. Vou deixar a receita. Tá? Então, vou passar umas 2 de mão de primer. Depois que estiver bem sequinho, a gente vai começar a pintar. Já vou pôr os pezinhos, as patinhas dele aqui. Tá? Já passei primer, secou, escolhi uma paleta assim pra pintar em tons de bege. E eu vou colocar ali em cima desse tronquinho aqui. É que eu morava em casa e tinha marcenaria e eu cortei antes de mudar para o apartamento, eu cortei várias. Eu me arrependi de não ter cortado mais. E aí eu vou furar com a furadeira e vou fincar, mas pode fazer uma base de próprio papel machê. Como é que faz? Aí junta assim uns 3, 4 pedaços de papelão, tamanho da altura que a gente quer. Passa a fita crepe, depois passa a massa de papel machê, deixa secar e faz a base. É bem simples, né? Eu vou usar esse aqui porque eu acho bonito e eu tenho em casa. E aí depois eu vou pôr as perninhas, ó. Essa ponta onde vai ficar aqui na base. Esse aqui é pauzinho de bambu, então ele é bem resistente. Vou cortar 2 assim, mais ou menos nessa altura. Espero que ele fique bem pernudinho, vai ficar bem fofo, tipo garcinha. As perninhas ficaram com 15 centímetros, então agora eu vou fazer 2 furos aqui, ó, pra pôr as perninhas. E aqui vai dar pra gente furar, porque aqui não tem a lâmpada, né? Aí a gente põe a cola, só pra mostrar pra vocês como é que fica. Tá mais comprido demais, vou cortar mais um pedacinho. Acho que assim tá bom. Furei um, agora vou furar o outro lugar da perninha. A gente põe bem fundo assim. E se por acaso furar errado, não tem problema, que eu tinha furado errado, ó. Aí eu pus um pouquinho de massa corrida e seca e não aparece furinho. Então a gente põe as palhetas. Eu quero ver como é que vai ficar para depois pôr a cola. Ver se ficou certo. Aí depois a gente pode fazer assim, para dar mais equilíbrio, inclusive. E aí põe no pauzinho assim. Se tiver tempo para secar, pode pôr cola branca. Se quiser mais rápido, a cola instantânea é melhor. Tá? E aqui, aí depois põe na base. Ele tem que ficar assim mais retinho, né? Então a gente tem que arrumar na hora de pôr. E marcar direitinho com o lápis aqui, como é que a gente quer furar. Tá, então agora eu vou pintar, mas a pintura não tem nada especial. É uma pintura simples, eu só vou marcar assim que eu quero no lombo dele de uma cor, depois as asinhas, depois aqui embaixo na barriguinha e a cabecinha de outra. Então vai ser colorido, mas nas cores harmônicas. Tá, aqui ó, do lado e do outro já marquei. Agora eu vou começar a pintar. Então a parte de cima eu vou fazer de marrom escuro, tá? Então é só pintura assim, simplesinha, não tem nada de especial. Aí na hora dos detalhes eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer. Eu já furei aqui o pauzinho com a furadeira e eu pus, ele não tá colado ainda, só tá colado no corpo. Então eu pus assim, fica uma base boa da gente pintar. Então aqui eu vou fazer tipo de umas peninhas. Com essa cor mais clarinha. Em todo o dorso dele.
mesmo tabaco que eu pintei as perninhas e aí o bico, eu vou fazer uma gola, uma coleira aqui no pescocinho dele para dar um tchan. E aqui na lateral eu vou usar um dourado. Agora com dourado eu vou fazer uns enfeites aqui na zinha. Umas linhas bem fininhas assim, dos dois lados. Tá, terminei ele, ó. Fiz os 2 pinguinhos no olhinho, fiz uma argolinha pra pôr aqui de arame. Eu tinha um pedacinho de arame 18, fiz uma argolinha, pintei de dourado. Aqui já colei com cola instantânea as perninhas, tá? Então ele tá pronto. O resto é umas coisas simples de fazer, os olhinhos, que eu fiz um furinho com cravador e pus com cola instantânea. Fiz os detalhes aqui na asa e tá pronto o nosso passarinho. Passei verniz também fosco, esqueci de falar, tá? Então tá prontinho, pode ser fosco ou brilhante, depende do gosto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje, que é mais uma aula de bichinhos, que eu gosto muito de fazer bichinhos. Não esquece de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar os sininhos para os próximos vídeos, me deixar um comentário, que me deixa muito feliz e ajuda o canal. Um beijo a todos e até a próxima!